poderia terminar hoje. Também um testemunho, né? De que o Senhor está no nosso meio. E, terça-feira eu estava almoçando lá no trabalho, eu fui almoçar sozinho. Tinha uma reunião e ali almoçando sozinho, sentado na mesa, né? Fiquei ali conversando com o Senhor, né? Batendo um papo, almoçando com Ele. E eu olhei à minha volta, assim, estava passando umas notícias. E o Senhor me trouxe, irmãos, essa palavra que nós acabamos de ouvir, assim, um segundo, assim. Não com todos esses detalhes que nós ouvimos aqui, mas foi exatamente isso que nós acabamos de ouvir. E eu, assim, fiquei meditando, né, nisso a semana toda. E o Senhor me pediu, né, para trazer essa palavra para os irmãos. Eu acabei relutando, né? E ainda bem que o Senhor, Ele faz. Usa até uma mula, né? Usa até uma mula, então realmente o Senhor queria trazer essa palavra. E o Senhor me trouxe, né, a vida de Salomão. Salomão, por um lado, ele é uma figura, né, do Senhor Jesus. Foi aquele que construiu o templo, né, o símbolo da casa de Deus, o símbolo da igreja. Mas, por outro lado, ele é uma figura perfeita do homem, da humanidade, no seu limite, né, onde o ser humano é capaz de chegar. Salomão, lá em Eclesiastes 2, ele começa a tentar e provar várias coisas na vida dele. Ele começa lá, disse comigo, vamos, te provarei com alegria, goza, pois a felicidade, mas também isso era vaidade, muitas versões dizem, isso era inútil. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi me dar ao vinho. Então Salomão resolveu encher a cara, porque ele já tinha percebido que era tudo inútil. Essa vida que o ser humano tem fora desse propósito de Deus, ela de forma alguma, poderá trazer paz, como nós ouvimos, alegria e satisfação no coração do homem. Jamais, jamais. Mesmo as coisas estipuladas por Deus, o seu casamento por si só jamais te trará paz, alegria e satisfação. Mas nada por si só é capaz de dar paz, alegria e satisfação. E a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, para Ele. Tudo, absolutamente tudo. E o nosso trabalho, o nosso casamento, o nosso dia a dia, ele precisa glorificar o Senhor. Senão nós vamos fazer igual Salomão aqui. Ele foi de loucura em loucura. Depois ele achou que tudo aquilo era inútil. Aí ele falou, então eu vou começar a construir, porque ainda não encontrei alegria. Versículo 4, ele começou a fazer grandes obras. Ele plantou um monte de coisa. Depois ele começou a comprar servos. Depois ele conseguiu muita riqueza. Versículo 8. Depois ele possuiu muitas mulheres. Depois ele ficou convencido
orgulhoso, provou tudo que os olhos dele viram. Depois ele foi para o trabalho. No versículo 11, ele falou assim: eis que tudo era vaidade, de correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Mas ele não parou para ele, procurou sabedoria. No versículo 12 ele começou a estudar. E ele viu que o estudado e o não estudado também iam para o mesmo lugar. Ele falou: isso é loucura. Aí ele começou a trabalhar ainda mais. No versículo 26, ele termina: também isto é vaidade e correr atrás do vento. Nós só vamos conseguir ter essa paz e alegria quando estivermos alinhados com o propósito do Senhor. Quando a nossa vida, da hora que a gente acordar, até a hora que a gente acordar no outro dia, estiver glorificando ao Senhor. Quando o nosso descanso glorificar o Senhor. Quando o nosso casamento glorificar o Senhor, quando realmente representarmos a figura, né, do Senhor Jesus. Quando realmente representarmos a figura do bom filho, que é o Senhor Jesus. Para tudo isso dar glórias ao Senhor. Quando no trabalho realmente glorificarmos ao Senhor, como a palavra diz. E aí eu fiquei a semana toda sempre me perguntando, tudo que eu estava fazendo foi no que isso aqui está glorificando ao Senhor. E buscando, né, no Senhor para ver se aquilo que eu estava fazendo realmente glorificava o Senhor. Porque nós, irmãos, não somos mais nossos. Nós já morremos. E todas as nossas decisões, a nossa vida, precisa glorificar o Senhor. Senão, a nossa vida vai ser uma vida de muita canseira e no fim dela, a gente vai chegar igual Salomão, que é tudo inútil. Por isso que muita gente, como a gente ouviu aqui hoje, tem que beber, tem que fazer loucura disso. Porque não há felicidade fora desse reino do Senhor. O homem pode procurar, igual Salomão aqui, desesperadamente. Mas nós não precisamos seguir esse caminho todo. Né? Se nós ouvirmos o Espírito Santo, a gente pode poupar muito tempo da nossa vida. Pode glorificar o Senhor desde já, né? Não esperar chegar até o dia que você fala: nossa, que perda de tempo. A gente glorifica o Senhor não só quando temos reuniões, não só de domingo, tudo. Porque Ele não nos comprou só um pedacinho. Ele não comprou só um dia nosso da semana. Inteiro. Até a eternidade somos dele. Amém?